eu fui curada para estar ajudando pessoas a serem curadas também, através do meu testemunho, da minha história, do que Deus ele fez na minha vida. A minha mãe tentou suicídio várias vezes. Preste atenção e seja edificado. Desde muito nova, eu aprendi a sofrer, aprendi que a vida não era fácil para mim. Por ter uma mãe, né, dita como suicida pelos médicos, de tempos em tempos, passar em clínicas psiquiátricas, e eu passar pela pele, ver na pele, às vezes ter que levá-la também para os hospitais, em tentativa de suicídio. Fez 3 cirurgias para arrancar pilha, para arrancar caco de vidro, por diversas vezes tomou até chumbinho, e não morreu porque o Senhor ele tinha traçado na vida dela, na história dela, um testemunho a ser contado. E eu sou muito grata ao Senhor, porque eu não me arrependo de nada que eu passei, não foi fácil. Mas eu passei com um propósito esse, em dizer que Jesus, ele liberta, ele cura as feridas da alma. A partir de que idade que você começou, ou que você se lembra, presenciar e ter a consciência daquilo que estava acontecendo com a sua mãe? Desde muito novinha, né? Como eu já disse, minha mãe conta, minha avó, que quando a minha mãe ela foi me ter, né, no hospital, as enfermeiras, por ser uma cidade pequena, os médicos, as enfermeiras já conheciam a história da minha mãe. Sim. Porque ela tentava suicídio. Desde quando ela era criança, ela tentava suicídio. Ela ouvia vozes e ela tentava suicídio. Tentava se jogar do rio, até água sanitária. Ela tentou beber quando criança. Então, assim, eu quando nasci, a minha avó falou que quando eu cheguei pra minha mãe, pra me ter, chegou no hospital, os médicos falaram, a sua ratinha vai nascer. Ou o seu ratinho vai nascer. Porque de tanto já saber da história dela tentar se envenenar. E isso era juntamente não só com uma doença em si psiquiátrica ela tinha, mas sim também por uma legalidade dada, aberta, e de tempos em tempos demônios atuarem na vida dela. Então, quando ela estava grávida de você, sabendo que ela estava grávida, sim, ela ainda tentava. Sim, ainda tentava. Ainda tentava. E você sofreu, tipo assim, peraí, a minha curiosidade é, você dentro da barriga dela não sofreu nada? Não sofri nada. Nasci, depois de um tempo, claro, comecei a ser uma criança doente, a passar por doenças, né? Várias vezes já fiquei entre a vida e a morte no hospital, por ter sofri uma gastroenterite muito, muito grave, né? Fiquei internada, muito desenganada também pelos médicos, mas consegui sobreviver. Minha mãe falou que ela teve que me levar do hospital em cima de um travesseiro, de tão fraquinha que eu estava. Muito, muito, muito fraca. E sobrevivi. Sobrevivi a essa enfermidade e outra série de acontecimentos durante a minha vida, minha trajetória, e eu cresci assim, a minha infância foi assim, para mim era o normal, para mim aquilo ali era o normal. Ver tanto sofrimento. Sim, ver tanto sofrimento. E às vezes eu levava, minha avó ia visitar ela nas clínicas, e eu ia, porque podia visitar, naquela época sim, podia visitar, e eu ia. E era triste, eu não entendia, não compreendia. O que ficou muito marcado na minha mente, na minha história até hoje, é que ela, antes dela se matar, ela se cortava e ela desenhava com o próprio sangue. Algo satânico, né? Algo maligno para poder ficar marcado na minha vida, né? Ela desenhava com o seu próprio sangue, no espelho, na mesa. Mamãe te ama, me perdoa. E aquilo ali ficava marcado. E eu não entendia. Como assim? Exemplo, você tinha meados de que idade? Só pra gente entender. Quando começava a acontecer, que eu me lembro dessa parte do sangue na cadeira, do sangue na mesa, no sangue no espelho, de 7 anos em diante eu já lembro. Meu Deus. 7 anos em diante eu já lembro. E você acredita que realmente era uma atuação maligna? Ou também era uma psicológica? A gente entende que sim. Sim. Mas se você acredita que tinha uma atuação maligna ali também? Com toda certeza. Com toda certeza tinha.
Tinha, porque eu me lembro que eu não conhecia a Jesus e eu me lembro que eu tinha sonhos quando eu era criança com a minha mãe. E nesses sonhos, eu ia para abraçar ela e os olhos dela ficavam vermelhos e ela vinha para me morder, para me arranhar, para me bater, com outra voz que não era a voz dela. E eu ia levantando a mão e ela ia melhorando. Era como se... Eu creio que já era uma preparação. Sim. Para que hoje acontece realmente isso. Às vezes eu chego lá na casa da minha mãe, eu tenho que orar por ela, que manifesta, o inimigo se manifesta. Às vezes eu tô entrando, se manifesta. Então eu tenho que orar pela vida dela. Ela aceitou o Senhor Jesus, sim, ela aceitou, mas eu creio assim que por falta de alguma brecha, alguma legalidade aberta, por falta de perdão, às vezes porque ela sofreu muito na infância, o inimigo ainda às vezes age na vida dela, entra, né, e age na vida dela. E falando na questão familiar, porque realmente, eu acho que isso daí passa de ser uma coisa anormal. E pelo que eu tô entendendo, até hoje você pode até não sofrer da forma que sofria, mas sofre um pouco. Sim. Mas é na mesma intensidade dessa época ou não? Não, hoje ela tá daquela época e hoje ela melhorou 90%. Então, por ser uma coisa que, vamos dizer assim, a gente não está acostumado, né, de saber, de ver e de conviver, a questão familiar, vem alguma coisa da mãe da sua mãe, do pai da sua mãe, sei lá, da avó da sua mãe? Com certeza vem do meu avô. Do meu avô. Depois que, né, eu comecei a mapear a família para querer entender o porquê, de onde isso. E eu fui conversar com a minha avó, e minha avó falava que o meu avô era um homem assim, que ele foi criado na rua, ele não tinha pais, ele era menino de rua, e aí quando ele cresceu, ele começou a trabalhar em circos, parques, onde eles davam oportunidade, ele ia para trabalhar, e ali ele conheceu minha avó, ele se casou com a minha avó, só que ele bebia muito, e às vezes ele chegava em casa, ele chegava transformado por causa da bebida, e também começava a cantigas, certas cantigas dentro da casa, que minha avó não entendia, e ali, interessante que essas cantigas, eu falei, vó, tenta lembrar de algumas frases para mim poder entender. Aí ela falava que era a respeito de um determinado demônio, que é da forma que a cantiga falava, foi realmente da forma do que o demônio age na minha família, que é cortando, ferindo, sangrando, e a forma que ele morreu. Com um punhal ele fere e ele fura. E ele foi morto dessa maneira, com um punhal fincado no peito. Alguém matou ele? Sim. Ou ele tirou sua vida? Não, alguém matou ele. Você acredita que foi algum ritual, alguma coisa? Eu creio que ele fazia ele tinha pacto, eu creio que ele tinha um pacto, sabe? Que ele ofereceu. Interessante que ele tinha, os que mais sofreram foram os 2 filhos mais velhos, que eram meu tio, que ele desapareceu, já tem mais de 30 anos, que ele virou andarilho e desapareceu. E a minha mãe. Minha mãe era a que mais sofria, minha mãe tinha pânico dele. Quando ele chegava, minha mãe falava que quando chegava na esquina, que sentia o cheiro do cigarro dele para chegar perto de casa, ela tinha pânico. Ele torturava, ele batia muito neles, né? Então foi uma infância complicada. E além, né, de buscar o poder de Deus, vocês chegaram a tentar outro tipo de ajuda em outro lugar ou não? A minha tentativa de ajuda, na verdade, foi a revolta, né? Eu me revoltei, chegou uma certa idade em que eu me revoltei, porque cheguei a sofrer abusos de pessoas, né? De pessoas íntimas, né? Da minha casa, tios,